E eu quero agora passar para a palavra, amém? Eu creio que a minha palavra é muito simples, mas ela vai tocar no teu coração, aleluia. A palavra do Senhor, ela fica em Atos 9, no capítulo 3. Aleluia. Irmãos, eu tô chapada da glória de Deus. Atos 9, capítulo 3. Quando se aproximou de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Versículo 5. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, esse texto é uma palavra que fala muito ao meu coração. Essa palavra, quando eu recebi esse convite de estar aqui, o Senhor gerou ela no meu coração. E eu costumo dizer que parece um pouco com aquilo que aconteceu comigo, com aquilo que o Senhor fez na minha vida, aleluia. Então Paulo, quando ele se encontra com a glória do Senhor, quando o Senhor, ele ali se apresenta para ele, a vida deste homem é transformada, aleluia. Antes ele era perseguidor, agora ele vai ser perseguido, aleluia. Então ali ele tem um encontro verdadeiro com a glória de Deus, e a presença o transforma a sua vida. Então ali, quando ele entra na cidade, ele fica em uma casa, aleluia, e o Senhor, ele dá ordem a Ananias. O Senhor aparece a Ananias em uma visão e diz para ele: vai à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar lá, pergunte por um homem que se chama Saulo, aleluia. Eu acho algo interessante nesta palavra, porque quando o Senhor aparece em visão a Ananias, ele imagina: meu Deus, como que eu vou até esse homem? Esse homem nos persegue, esse homem ele nos mata, como que eu vou lá? Mas escute, Ananias, ele tinha uma ordem do céu, ele tinha uma ordem que não vinha de homens, mas sim vinha do eterno, vinha de Deus. Então, aleluia, ele vai até aquele lugar, ele vai até a casa de Judas, aleluia, e encontra Saulo. Quando ele encontra Saulo, ele diz: irmão Saulo, eu vim aqui porque o Senhor me mandou, aleluia. E olha a forma que ele já o trata: irmão Saulo. Ali ele não foi apontar alguma coisa, dizer o que ele fazia ou deixava de fazer, não. Ele disse: irmão Saulo, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele impôs as mãos sobre a cabeça de Paulo, e quando ele colocou as mãos, as escamas dos olhos de Paulo foram caídas, aleluia. Quando Paulo, ele se viu a glória do Senhor, ele ficou cego, aleluia. E era necessário para que o Senhor desse
olhos novos para ele, para que ele olhasse as coisas do Senhor de outra forma, porque ali ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, ele achava que o que ele estava fazendo era correto, mas foi-se necessário que o Senhor tirasse as escamas dos seus olhos. Aleluia. Ei, erga a tua mão para cima que eu quero profetizar sobre a tua vida. Escute, eu creio que nesta noite, se ainda tiver escama sobre os teus olhos, vai cair. Ei, aquele na tua casa que ainda não conhece o Senhor, Deus vai tirar as escamas dos olhos e ele vai encontrar a glória de Deus. Irmão, aleluia. Então, ele vai começar o processo de conversão. E meditando nessa palavra, eu achei algo lindo. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele quebra protocolo. Aleluia. Sim ou não? Ele faz do jeito dele, ele faz da hora dele, ele faz da forma que ele quer. Porque Paulo, quando sai dali, ele já começa, a Bíblia diz que ele jejuou, ele ficou sem comer e sem beber por 3 dias. E quando Ananias foi lá, a Bíblia diz que Paulo estava orando. Aleluia. Então, quando o Senhor, ele quer fazer algo na minha e na tua vida, e você corresponde, meu irmão, tu não está entendendo não. Se tu tivesse entendendo essa palavra, tu dava um glória a Deus pentecostal. Aleluia. Então ali, as escamas dos olhos de Paulo caem, e ele começa já e pregar a palavra do Senhor. E o texto vai dizer, ali no versículo 26, que quando ele chega até Jerusalém, Barnabé leva ele, e os discípulos olham e fala assim: não, esse aí não é discípulo não. Ei, escute, vai ter situações na minha e na tua vida que as pessoas não vão compreender. Vai ter formas do Senhor trabalhar na minha e na tua vida que o homem não vai compreender. Mas sabe quem tem que compreender isso? É você e o Senhor. Paulo não estava buscando reconhecimento dos homens, mas sim do céu. É melhor ser reconhecido pelo céu do que pelos homens. Aleluia. Então aqui, Paulo, ele logo vai para as suas missões. Ele ali mesmo, ele já começa a pregar o evangelho e falar do amor do Senhor e aquilo que o Senhor fez na vida dele. Aleluia. Escute, quando eu li essa mensagem, eu lembrava muito daquilo que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Eu sou filha dessa casa. Foi aqui que eu conheci o Senhor. Foi aqui que eu me converti. Foi aqui que eu passei por processos de cura, processos de libertações. E muitos, às vezes, olharam e pensaram como os discípulos olharam: essa aí ainda não é discípula, é muito cedo. Ei, mas escute, Deus, Ele faz assim, da forma dEle, do jeito dEle. Ele vem e faz o rebuliço. Mas escute, quando o homem e uma mulher, ele tem um encontro com a glória de Deus, ele sente a presença de Deus, é algo diferente que acontece. Porque a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 9, por aí assim, que Paulo, ele não só ouviu, mas ele viu a Cristo. Aleluia. Então, uma pessoa que tem um encontro genuíno e verdadeiro, aleluia, com o Senhor, não tem como se ficar da mesma forma. Não tem como ficar no mesmo pecado, lambendo as mesmas feridas. Não, não, não. É caminhar, é olhar para Cristo, é olhar para a glória de
de Deus. Ei, e assim eu fiz. Eu comecei a mergulhar no Senhor, e a presença começou a me atrair de uma forma que eu não conseguia explicar. Aleluia. E eu fui envolvida por essa presença. E o Senhor, Ele marcou encontros diferentes com a minha vida. E eu me lembro quando o templo ainda na Santarém, o pastor Lelis começou a fazer as vigílias. E eu nunca tinha ido em uma vigília, aleluia. E aí nesse dia eu fui. E aí eu me lembro que ele estava no altar, e ele começou a orar em línguas. Aí eu olhei lá do fundo, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso. E quando ele orava no altar, aquilo entrava dentro da minha alma e começava a mexer, e começava a mexer. E eu me lembro que eu falei assim: será que Deus está comigo? Ele saiu do altar e foi até mim, e impôs a mão sobre a minha cabeça. Irmãos, eu fui batizada, eu fiquei ali, acabou a vigília, e eu fui cheia do Espírito Santo de Deus. Dali virou uma chave na minha vida. Eu comecei a ficar desejosa por aquele lugar. Eu me lembro que quando eu ia dirigindo o meu carro, eu ficava tentando falar em línguas e não conseguia. Eu ficava e não saía nada. Eu falei: Deus, mas eu vou buscar e eu vou conseguir. Então eu comecei a minha busca. Eu comecei uma vida de jejum, uma vida de busca com a palavra. Então começou o Senhor a agir na minha vida. E um certo dia na madrugada, o Senhor, Ele falou comigo. Ele disse: eu vou te levar para o Maranhão de volta. Irmãos, e era um lugar da qual eu falava que eu nunca mais ia voltar. Mas o Senhor, Ele me levou para aquele lugar. Uma terra abençoada. E eu quero declarar que eu amo meu Maranhão. Eu amo a terra que o Senhor me deu para pregar a palavra, para evangelizar e para mostrar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Então eu fui para o Maranhão e eu comecei uma vida de jejum muito mais profunda da qual eu costumava ter. Porque lá as coisas são diferentes. Lá as coisas são mais fortes. Então, para vencer, eu entrei nesse lugar de jejum. E tem um monte ali na Avenida Litorânea, na beira-mar, que eu encontrei esse monte. Então, toda semana eu juntava as irmãs do coque da igreja e levava elas para o monte. E toda vez que eu ia lá, eu saía com uma direção do céu. Então eu saía de lá, o Senhor falava 60 dias sem açúcar. Aí eu ficava 60 dias. Quando eu ia da outra vez, o Senhor falava agora 3 dias só na água. Aí eu ficava 3 dias só na água, jejuando. Depois eu entrei em 7 dias em consagração e subi no monte clamando o nome do Senhor. Ei, escute, tudo isso não era pedindo nada material. Eu nunca fui de pedir coisas material. Mas uma coisa eu pedia: a presença do Senhor. A presença. A presença. A presença. Eu falava: Deus, a única coisa que eu quero é a tua presença, é poder desfrutar da tua glória. E o que for necessário, aquilo que o Senhor me pediu, eu vou fazer. Então, das últimas vezes, eu viajando muito lá no Maranhão, o Senhor me pediu 21 dias. E eu fiquei 21 dias só na água, em consagração. Nos últimos dias eu tive um desmaio e eu fui no hospital. Mas os médicos, eles não vão entender. Aquilo que tu tem com o Senhor, às vezes, até pessoas dentro da igreja, elas não vão compreender. Mas eu quero te dizer que quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós somos sensíveis à voz do Senhor, Ele nos leva a lugares altos, Ele nos leva a lugar de intimidade. E a única coisa que eu clamava e pedia era: Senhor, eu quero que tu lave os meus pés. E se tão necessário
necessário lavar minhas mãos e também a minha cabeça, porque eu não quero perder a minha comunhão contigo. Aleluia. Então, um ano eu fiquei jejuando, clamando. Eu entrava no quarto, eu virava noites e dia orando, deitada no chão. Quando eu cansava o joelho, eu deitava orando e clamando. Ei, a chave da tua vitória está na oração. A chave da tua vitória está na oração. Então foi jejuando, clamando, buscando ao Senhor. Ei, e eu estou falando isso não é para querer ser melhor que tu, não. Eu estou dizendo isso somente porque o tema dessa conferência é a presença do Senhor. E se você quer ser sensível à voz do Senhor, ei, é necessário que você tenha um tempo de comunhão, de jejum e de renúncia. Aleluia. Então, nessa hora, eu quero mostrar um pouco para você os lugares que o Senhor me levou a acessar depois que a presença tocou a minha vida, depois que eu entendi esse lugar de consagração que o Senhor me colocou. Aleluia. E vai passar um vídeo aqui e eu queria que vocês olhassem. Aleluia. Rodeado de glória, eis adorar. A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Luana. Estou aqui para subir no monte. Já faz 21 dias que eu estou buscando ao Senhor em jejum e consagração só na água, para ter mais do Senhor, mergulhando em águas profundas com Ele. O céu se move através de renúncias, amém? Tem muitas pessoas que eu já estou clamando, estou orando por você aqui no alto do monte. Que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Levante as mãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse é um pouco daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu fico emocionada porque muitos aqui me conhecem, alguns me conhecem, de onde o Senhor me tirou e daquilo que o Senhor está fazendo. E foi a presença do Senhor que fez isso na minha vida. Foi a presença do Senhor que Ele continua transformando a minha vida. E todos os dias, sabe o que eu peço para Deus? Que eu seja apaixonada por Ele como o primeiro dia que eu conheci. Que eu seja eternamente apaixonada por Ele. É assim que o Senhor quer, não só na minha, mas também na tua vida. Aleluia. E eu fazendo a obra do Senhor naquele lugar, eu me lembro que, aleluia, 2 carros eu bati o motor, fazendo a obra do Senhor, andando em todos aqueles lugares onde ninguém queria ir, onde as pessoas já deram como abandonadas, mas o Senhor me levou naquele lugar. E eu tenho uma palavra, e até a segunda ordem do Senhor eu me movimento. Mas enquanto a palavra do Senhor estiver de pé, eu vou continuar. E não importa o lugar, eu vou continuar apaixonada por Jesus e pela presença do Senhor. Aleluia.